és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo a sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Pai, eu amo a sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu Quero ir mais fundo, quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Glória a Deus. Bom dia, igreja, graça e a paz.
É muito bom estarmos hoje mais uma vez em família para louvar a Deus. Amém? Queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia no Salmos 24. Salmos número 24. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Ele é o Rei da Glória. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Jesus, muito obrigado, Pai, por este tempo, muito obrigado por este momento, Jesus. Muito obrigado pela sua misericórdia que se renova mais esta manhã. Muito obrigado pela sua graça, Pai, pela sua bondade, Jesus, pelo seu amor sobre nós. Obrigado, Jesus, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui mais uma vez na sua presença, Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que o Senhor está nas casas, Pai, das pessoas que estão assistindo e das pessoas que também não estão assistindo, Pai. O Senhor está em todos os lugares, Pai. O Senhor é o Rei da Glória, Jesus. Que isso não sejam só palavras, Pai, mas a gente tem essa convicção de que o Senhor é o Rei da Glória, Pai. Que o Senhor é o Rei das nossas vidas, Pai. Que o Senhor é soberano, Jesus, sobre todas as coisas, Pai. Que não sejam, Pai, só palavras isso, mas, Pai, que a gente viva isso e lembre-se todos os dias de que o Senhor é o Rei da Glória, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Eu queria convidar você, nesse momento, a participar com a gente, não só a assistir, né, entre aspas. Queria convidar você a fechar os seus olhos e nas músicas que tocarão aqui e na palavra que será falada pelo pastor Rafa, que você reflita nisso, que você converse com Jesus, porque é com Ele que a gente tem acesso para chegar ao Pai. E que não seja só uma canção, que não seja só mais um domingo, mas que neste dia a gente possa estar mais perto de Deus e lembrar daquilo que Ele tem feito por nós, porque Ele é o Rei da Glória. Amém? Sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és
como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Não há Jesus sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, és o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És tudo pra mim, Jesus. Alfa e Ômega, o início e fim, tudo pra mim. Rei da glória, és tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo. Você pode repetir isso com toda a sua força. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim, Jesus. Alfa e Ômega, o início e fim, Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória, teu é o poder. A tua é a glória, a tua é a honra, Jesus. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra.
as glórias. Teu é o poder, para sempre, amém. És o alfa e ômega. És o alfa e ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Tu és Jesus, tu és Jesus. Paizinho, muito obrigada, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela honra de estarmos aqui, Pai, na sua presença. Paizinho, esse louvor que fizemos, Senhor, é para você e nós te entregamos de todo o coração, Pai, esperando que o Senhor aceite, Pai. Eu te peço, Jesus, que o Senhor venha estar com cada um de nós, Pai, com cada irmão que está assistindo, Jesus, com os irmãos também que não puderam assistir, que o Senhor esteja com a gente, Pai, cuidando e nos abençoando, Pai. Eu venho te pedir, Jesus, também que o Senhor abra os nossos corações, Jesus, para aquilo que o Senhor tem para falar para a gente, Pai. Queria te pedir que o Senhor estivesse abrindo nossos ouvidos, Senhor, para que a gente ouvisse aquilo que o Senhor tem para falar, Pai. E que o Senhor usasse o Rafa, Pai, para falar para falar com a gente, Jesus, para que a gente possa, Senhor, escutar a sua palavra e sair daqui transformados, Pai. Esse é o pedido que eu te faço, Senhor. Nos abençoe e nos guarde, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Que saudades de todos vocês. Vamos aos avisos? Você que é membro da nossa igreja e que pode contribuir nesse momento com dízimos e ofertas, a gente vai disponibilizar a conta da igreja para que você faça uma transferência ou um depósito bancário. É com essa contribuição que a igreja faz os trabalhos dela e pode continuar ajudando a quem precisa. A partir de agora, os cultos e as mensagens também vão ficar disponíveis em plataformas como podcast. Isso mesmo, para você ouvir onde você estiver. As plataformas disponíveis são Google Podcast, Spotify, entre outras que estão aparecendo aqui. Para você ouvir, basta acessar, pesquisar por IPI de São Caetano e escolher qual a mensagem que você quer ouvir. Essa é mais uma ferramenta que a IPI escolheu para levar a mensagem de Deus para todas as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Olá, bom dia, irmãos e irmãs. Saúde, amada igreja reunida em casa, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bom estarmos reunidos mais uma vez, ainda que distantes, porém não separados. Sabemos o quanto é difícil, sabemos o quanto a saudade está apertando, mas nós temos que ter paciência em esperar, com fé, esperar que logo, logo nós estaremos reunidos, nos abraçando, louvando, engrandecendo o nome do nosso Senhor. Amém? Eu quero dar um aviso para você rápido, além desses que a Natália já deu para nós. Você já pode acompanhar lá na nossa página do Facebook ou no nosso Instagram. Nossa igreja tem Instagram, se você ainda não curtiu, não seguiu a página da nossa igreja no Instagram, vai lá. E está acontecendo, na verdade, o Bazar Missionário Online. Costumeiramente, todos os anos, nós temos o Bazar Missionário, que as meninas montam ali no salão. Esse ano é diferente, né? Nós teremos aí o Bazar Missionário Online. Então, lá na página do Facebook da igreja, ou na página do Instagram da igreja, você pode acompanhar lá os produtos que já estão postados, você pode entrar em contato ali, tem todos os detalhes para você entrar em contato, fazer a sua compra. Cada item tem um código, você vai mandar uma mensagem para a Andréia ou para a Célia, mandando o código do item que você quer comprar. Nós vamos também, no decorrer dessa semana, compartilhar pelo WhatsApp, para que você também tenha acesso pelo WhatsApp com os produtos que estão vendendo, para que você possa ajudar o Bazar Missionário, para que você possa abençoar este ministério, para que a gente possa continuar abençoando os missionários que a igreja tem parceria. Tá bom? Participe, compartilhe, para que você possa abençoar também essa iniciativa do Ministério de Missões da nossa igreja. Bom, nós vamos dar continuidade neste domingo à nossa série de mensagens Sala de Espera. Nós já falamos sobre
a espera no silêncio, o quanto é difícil para nós aguardarmos, o quanto é difícil para nós esperarmos quando há um aparente silêncio de Deus. Nós também conversamos semana passada sobre a soberania de Deus, sobre o Deus que é misericordioso, bondoso e que na sua soberania nos conduz em todas as coisas. E hoje nós vamos dar continuidade nesta série, ainda no livro de Abacuque. Nós vamos falar hoje sobre fé, esperando com fé. E eu quero ler com você o livro do profeta Abacuque, a partir do capítulo 2, segundo capítulo do livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 4. Você pode aí abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura que será projetada. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, segundo capítulo. Nós vamos fazer a leitura do primeiro verso até o verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Abacuque dizendo: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dará e que resposta eu terei à minha queixa. Aí o Senhor responde. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. E ainda que pareça demorar, espere, diz o Senhor. Palavras do Senhor ao profeta Abacuque. E eu quero iniciar a nossa meditação desta manhã, queridos irmãos e irmãs, refletindo sobre uma pergunta. Como devemos agir? Como eu e você, todos nós que estamos aqui, como nós devemos agir diante de situações que fogem do nosso controle? Situações quando não temos mais o que fazer e a única coisa que nos resta é apenas ter fé e esperar. Como devemos agir diante de situações dificílimas, diante de angústias e incertezas que todos nós estamos enfrentando, já enfrentamos ou ainda enfrentaremos? Como devemos agir diante dessas situações que fogem do nosso controle? Quando nós não temos o que fazer, a não ser esperar, a não ser ter fé e aguardar o direcionamento soberano de Deus para nós. Nas nossas salas de espera da vida é assim. Quando nos deparamos com as salas de espera é assim. Estamos diante de acontecimentos que fogem do nosso controle, que não temos o que fazer a não ser aguardar com fé a resposta e o direcionamento de Deus. No início dessa série, na primeira meditação dessa série, da sala de espera, nós falamos sobre a espera. O quanto é difícil para nós esperarmos. Nós não sabemos esperar, vivemos numa vida louca e não sabemos esperar tão somente a resposta de Deus. Queremos fazer e não paramos para ouvir a voz de Deus. Vimos o quanto é difícil para nós esperarmos que as coisas aconteçam, principalmente diante do aparente silêncio de Deus. Quando Deus não responde, quando Deus não fala, a gente fica esperando e a gente não consegue esperar. Nós vimos o quanto é difícil para nós esperarmos uma resposta de Deus. Porque quando nós oramos, parece que Ele não nos ouve. E aí se torna ainda mais difícil esperar que as coisas aconteçam da maneira de Deus e no tempo de Deus. Porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa maneira, de acordo com as nossas vontades. Por isso, queridos, a nossa sala de espera, nas nossas salas de espera da vida, quando nós nos deparamos com as salas de espera, muitas vezes nós somos invadidos pelo sentimento da inquietação, que gera ainda mais angústias em nós, porque nós não sabemos esperar. Queremos uma resposta rápida de Deus, queremos que Deus faça no nosso tempo. E a sala de espera, por isso ela é tão desafiante para nós.
Por isso a sala de espera nos desafia a aprendermos a cada dia nos manter com a fé inabalável, esperando a providência de Deus. Nos desafia a preservarmos a nossa fé, a mantermos a nossa fé com a esperança firme naquele que é autor e consumador da nossa fé, a nos mantermos com perseverança, porque como o apóstolo Paulo diz, a perseverança produz fé e a fé produz esperança. Nós vimos que nós vivemos numa sociedade imediatista. Vivemos na busca do agora, do pronto, do já. E muitas vezes nós, por não sabermos esperar, agimos com as nossas próprias convicções, sem pensar nas consequências muitas vezes, e vivemos por isso nós vivemos impacientes. Vivemos sem discernimento, sem ouvir a voz de Deus, sem fazer as coisas, sem pensar, e aí acabamos errando. Não sabemos esperar e, como consequência, vivemos nesse processo contínuo das nossas vidas de estresse e angústia. Mas, queridos, o ato de esperar é tão importante, tão significativo para as nossas vidas, principalmente diante das salas de espera da vida, porque o nosso modo de agir vai demonstrar, vai nos dizer o nível da nossa fé. Por isso eu quero que você medite nessa pergunta que eu vou fazer agora, que o Senhor fez para mim. Diante da sala de espera, diante das nossas angústias, das nossas incertezas, diante das nossas dificuldades, qual tem sido o nível da nossa fé? Será que diante desses momentos a nossa fé cresce ou enfraquece? Qual tem sido o nível da nossa fé? Qual tem sido o nível de confiança naquele que é o autor e consumador da nossa fé? A nossa resposta, a minha resposta e a sua resposta depende do quanto nós estamos realmente dispostos a esperar a providência de Deus diante das salas de espera. O modo como nós vamos agir diante das nossas angústias e sofrimentos determina o quanto nós estamos dispostos a deixar que Deus haja diante da situação, que Deus nos mostre o caminho, que Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e soberania sobre as nossas vidas, nos mostre o que devemos fazer e no tempo que devemos fazer. E quando nós estamos dispostos a nos esvaziar de nós mesmos e ouvir a voz de Deus e cumprir o tempo determinado por Ele, isso demonstra para nós maturidade na fé. Demonstra uma fé inabalável que não se abala nas suas próprias convicções, mas que se mantém firme naquele que é o autor dela, naquele que vai direcionar e conduzir as nossas vidas. Por isso é tão importante e significativo para nós esses tempos de espera, esses tempos de angústias. O fato é, queridos irmãos e irmãs, que todos nós, eu e você, todos nós, quase nunca fazemos isso. Essa é que é a grande verdade. Quase nunca sabemos colocar em prática o que o salmista nos ensina, por exemplo, no Salmo 40, quando ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. A nossa paciência é curta, a nossa paciência é rápida, porque nós não sabemos esperar com paciência, com fé no Senhor, que vai nos conduzir diante da situação. A paciência, queridos irmãos e irmãs, com que aguardamos a resposta de Deus, com que aguardamos o direcionamento de Deus no momento oportuno, mesmo diante de situações dificílimas para a nossa vida. A nossa paciência com que aguardamos revela a maturidade da nossa fé, revela a maturidade da nossa fé em nos colocarmos a nossa vida diante de Deus com humildade, para que Ele nos conduza em todas as coisas, no jeito dEle e no tempo dEle. O profeta Abacuque, ao saber que Deus enviaria os caldeus, os babilônios, para dar juízo ao povo, se pôs diante daquilo que poucos fazem. Se pôs diante daquilo que eu muitas vezes, e todos nós muitas vezes não fazemos.
Diante da resposta de Deus, ele se colocou, ele se retirou da ação e deixou com que Deus fizesse todas as coisas segundo a soberana vontade dele e no tempo dele, no tempo conforme a vontade de Deus. Todos nós estamos enfrentando dificuldades. Todos nós estamos enfrentando ou ainda enfrentaremos dificuldades terríveis nas nossas vidas. Momentos na vida em que nós não vamos poder fazer nada. Momentos na vida em que as coisas fogem do nosso controle. Momentos na vida em que nós não vamos saber o que fazer e não tem o que fazer. Momentos em que as coisas vão fugir do nosso controle e nós somos colocados então na sala de espera. Mas, queridos, o problema não está em se ver diante da sala de espera. O problema não está em passar por dificuldades, porque isso é natural da nossa vida, porque o Senhor Jesus mesmo nos diz. O Evangelho não é mamão com açúcar, como está sendo pregado por aí. O Evangelho é renúncia, é sofrimento na vida daquele que decide seguir Jesus. Mas o problema não está em se ver diante da sala de espera, mas o problema está no fato de que nós não sabemos esperar. Nós queremos tomar as rédeas da situação, revelando o quão fraca está a nossa fé. O quão fraca está a nossa convicção naquele que é soberano sobre todas as coisas, como vimos semana passada. Há momentos na vida em que a única ferramenta que temos a nosso favor é a fé. Fé que nos move em direção ao Deus que pode todas as coisas. Fé que nos move ao possível diante do impossível. Fé que nos move diante das incertezas para as certezas. Fé que nos move da impaciência e das angústias para a paz no coração que vem de Deus, que excede todo entendimento. Mas como é difícil, queridos irmãos e irmãs, não é mesmo? Como é difícil para nós mantermos a nossa fé firme, nos livrarmos das nossas convicções e esperar com paciência, sabendo que Deus vai responder, por mais difícil que seja a situação. Como é difícil para nós, diante do impossível, manter a fé inabalável. Manter a fé sem questionamentos, manter a fé sem incertezas. Como é difícil manter a fé que nos traz a certeza da perseverança e a paz naquele que é soberano sobre todas as coisas. Como é difícil manter a alegria diante da fé quando as coisas fogem do nosso controle. Quando as coisas parecem que não tem mais solução e o desânimo vem, a fé enfraquece ao ponto de desistirmos. Como é difícil seguir as orientações de Tiago e Paulo, por exemplo, quando eles dizem que nós temos que considerar por motivo de alegria, considerar as tribulações da vida como motivo de alegria, pela fé que nós temos em Cristo Jesus. E é essa a mesma fé, essa é a fé que produzirá em nós perseverança, ânimo para prosseguirmos, para nos manter firmes na esperança de que Deus e tão somente Deus nos conduzirá e não nos deixará faltar nada, que pela sua infinita bondade e misericórdia nos conduzirá com paz, com providência para superar todas as coisas. Abacuque, diante da resposta de Deus e da aparente aflição que tomava conta do seu ser, nos ensina mais uma vez o que nós devemos fazer. Quando Abacuque ouviu de Deus que ele usaria os caldeus para punir o povo, talvez dentro de si, Abacuque dizia: eu nunca esperaria isso de Deus. Como ele pode fazer isso comigo e com um povo com que ele diz amar? Mas, queridos irmãos e irmãs, Abacuque não se deixa abater ou se deixa se indignar ou tenta tomar as rédeas para controlar a situação e livrar o povo, não. Abacuque ele se retira para uma torre de vigia, onde ele aguardaria com paciência e com fé as orientações de Deus diante daquela situação. O verso 1 diz, Abacuque dizendo: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O que essa atitude de Abacuque diz para nós? O que essa atitude de Abacuque nos revela?
Quando Abacuque, queridos, decide subir à torre de vigia à espera da resposta de Deus, o profeta toma a decisão mais significativa no que diz respeito a uma fé verdadeira e consciente. Quando Abacuque se retira para a torre para aguardar com fé e esperar com paciência a resposta de Deus, o profeta toma a decisão mais significativa no que diz respeito a uma fé verdadeira e consciente. Subir à torre de vigia significa admitir a própria impotência para lidar com as dores, perguntas e situações da vida. Do mesmo modo, muitas vezes, queridos irmãos, nós, diante das nossas dores, diante das nossas incertezas, quando nos retiramos e aguardamos com fé a providência de Deus, nós assumimos a nossa impotência, a nossa insuficiência em resolver as coisas. Estamos abrindo a alma para viver diante do caos, mas sobretudo conduzidos pela fé, conduzidos pelos recursos e direcionamento de Deus. Quando subimos na nossa torre de vigia, nas nossas salas de espera, nós estamos praticando a maior ação e a mais singular atitude que todos nós podemos fazer como cristãos e cristãs: ter fé. Ter fé. Subir na torre de vigia é usar o recurso mais poderoso que Deus nos concedeu. É recolher-se de toda e qualquer influência. E como infelizmente muitos têm se deixado ser influenciados por tantas coisas e não por Deus. Mas quando nós subimos na torre de vigia, nós usamos o recurso mais poderoso que Deus nos concedeu. Nos recolhemos de toda e qualquer influência e entramos no nosso quarto, fechamos a porta e nos colocamos diante de Deus em oração, para que Ele trate o nosso coração, para que Ele nos mostre o que devemos fazer e no tempo que devemos fazer, especialmente quando os problemas que nos envolvem são maiores do que a força que muitas vezes nós queremos demonstrar. Na torre de vigia nós esperamos com paciência a resposta do Senhor. Na sala de espera da vida, na torre de vigia, é um momento precioso que eu e você, todos nós temos para nos conectar a Deus emocionalmente e espiritualmente e fortalecer a nossa fé. A vida de Abacuque parecia estar em pausa. A palavra de Deus não nos revela aqui o tempo que ele ficou na torre, o tempo que Deus demorou para dar a resposta. Mas a vida de Abacuque, alguns dizem que parecia estar em pausa. E muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, a nossa vida, quando nós nos vemos diante de dificuldades, quando nós nos vemos diante da sala de espera, muitas vezes a nossa vida parece que para. Quando as coisas fogem do nosso controle, muitas vezes a nossa vida também parece parar diante das nossas angústias e incertezas. Mas é nesse momento que Deus quer fortalecer a nossa fé. É nesse momento que Deus quer nos moldar segundo a sua soberana vontade. Mas será que eu e você, será que nós estamos realmente dispostos a subir na torre de vigia e pela fé sermos conduzidos na direção oposta aos nossos desejos e instintos de querer resolver as coisas? Mas com fé, aguardar a providência de Deus? Será que nós estamos realmente dispostos a sair de cena? Com fé aguardar a resposta do Senhor? Nós precisamos entender, queridos irmãos e irmãs, que esperar pelo Senhor é um dos conceitos mais comuns usados na palavra de Deus, pois a prática dessa disciplina destrói a nossa tendência imediatista de desejar ter nas mãos o controle de tudo. Isso revela para nós uma fé imatura, não revela a fé em Jesus Cristo. A resposta de Deus para Abacuque revela exatamente essa perspectiva: paciência e fé. Do verso 2 ao verso 4, na sua resposta ao profeta, o Senhor diz: escreva a visão,
torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possam ser lidas até mesmo por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Diante das nossas salas de espera, nós somos desafiados a permanecermos confiantes e com a nossa fé na certeza de que Deus está presente, fortalecendo assim a nossa esperança diante de tempos ruins. Mas é inevitável que todos nós, quando ficamos muito tempo sob a pressão de circunstâncias, sobretudo doloridas, quando não estão no nosso controle, nós nos cansamos. E não raro vem a vontade de desistir ou fazer conforme as nossas convicções. E aí a nossa fé até enfraquece. A longa espera pela ação de Deus e o cansaço muitas vezes levantam questões como: vale a pena continuar esperando? Vale a pena continuar a ter fé em Deus? E com isso muitas vezes deixamos de ler a Bíblia, de orar, de nos colocarmos diante de Deus nas torres de vigia. Até mesmo resolvemos dar um tempo em atividades como, por exemplo, nos envolver com os ministérios na igreja. Não vamos mais ao culto, nos isolamos, não queremos dar satisfação a ninguém, ou ter que explicar o que estamos enfrentando. Não temos como negar, queridos irmãos e irmãs, que tempos prolongados na sala de espera nos desgastam e nos roubam o vigor e até mesmo a fé. E muitas vezes nós fazemos isso. Paramos de conversar com Deus, paramos de vir na igreja, nos isolamos das pessoas, não queremos dar explicação. E neste momento em que as dúvidas e as incertezas invadem a nossa alma, invadem a nossa vida, em que elas assaltam a nossa mente e tiram a nossa vida da presença de Deus, quando somos tentados a abandonar a fé, queridos irmãos e irmãs, o Senhor diz para nós, como Ele disse a Abacuque, séculos antes de Cristo: o justo viverá pela fé, ainda que demore a acontecer, espere, porque o justo viverá pela fé. Abacuque não demonstrou desapontamento. Sua experiência o fez saber que Deus lhe daria a estabilidade que ele precisava para resolver a situação. Deus ordena ao profeta que escrevesse em tábuas aquilo que ele lhe estava revelando. Ainda que o cumprimento da profecia parecesse tardio ou demorar, suas palavras se tornariam realidade e os babilônios iam vir. Mas Abacuque precisava crer nisso. A atitude de Abacuque exigiu dele fé e fidelidade para com Deus e tão somente com Deus. E do mesmo modo, muitas vezes nós ficamos atemorizados, sem saber o que fazer, mas quando nos colocamos diante de Deus com fé e obediência, Ele nos conduz na certeza de que mesmo que pareça demorar, as promessas de Deus vão acontecer. De que mesmo que pareça demorar, devemos esperar com fé na providência daquele que é soberano sobre as nossas vidas. Mesmo que neste momento de espera, nós enfrentemos situações dificílimas e complicadas, angustiantes nas nossas vidas. Como Abacuque estava enfrentando com o povo. A fé, queridos irmãos e irmãs, é fundamental para sobrevivermos e passarmos por momentos prolongados diante da sala de espera. Mas é nesse sentido que Deus quer trabalhar para fortalecer a nossa fé e nos conduzir na vontade dEle. Deus passa a descrever os babilônios, os caldeus, mas ao mesmo tempo a discorrer sobre o que Ele esperava ver na vida dos que o têm como Deus. Deus, Ele descreve o que iria acontecer, mas ao mesmo tempo Ele discorre e diz o que Ele esperava do povo ao qual dizia que cria nele.
Deus não quer um coração arrogante, que se orgulha e procura resolver as coisas fora do direcionamento dele. O Senhor deixa claro que o justo deve viver pela fé. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, nos diz: pois não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, e como está escrito, e aí Paulo cita Abacuque: o justo viverá pela fé. Paulo estava disposto a anunciar o evangelho em Roma, pois se achava devedor dessa tarefa. Um pouco para trás, no mesmo capítulo, verso 14 e 15, Paulo se diz devedor dessa tarefa. E ele conclui o seu pensamento dizendo que dessa tarefa, de pregar o evangelho, anunciar a boa notícia em Roma, ele não podia se envergonhar. Porque alguns cristãos ali da época, alguns cristãos em Roma, por não terem reconhecimento, prestígio, ali dos cidadãos de Roma, se sentiam envergonhados de pregar o evangelho. Mas Paulo diz: eu tenho essa obrigação de pregar o evangelho em Roma, e disso eu não posso me envergonhar. E Paulo, ele continua e deixa claro que Deus manifesta o seu poder e declara total independência sobre as nossas vidas em relação aos julgamentos pretensiosos humanos. Pois aqui Deus revela o seu poder para confirmar a fé por meio da salvação. E isso Deus faz garantindo com o seu poder a ressurreição de Cristo e dos que nele creem. Pois a justiça de Deus se revela em Cristo de fé em fé. Na fé de que Cristo ressuscitou, na fé de que Ele é o Senhor das nossas vidas e pode todas as coisas. Mas o que isso significa para nós, queridos irmãos e irmãs? A justificação, a justiça, o que significa ser justo? Porque o justo deve viver pela fé. A justificação não faz de nós justos, mas declara a nossa justiça, de colocarmos a nossa fé no trabalho completo de Jesus Cristo, que nos deu a vida e a vida em abundância. Não em nossas obras ou em qualquer outra coisa que nos faça requerer a salvação ou as bênçãos de Deus, como muitos têm feito por aí. O justo que vive pela fé não é aquele que se detém sobre os seus próprios pensamentos, ou aquilo que ele deve fazer, tampouco acha que pela sua fé se torna inabalável, isento a sofrimentos. O justo que vive pela fé sabe que sofre, sabe que enfrenta problemas e sabe que diante deles deve esperar com obediência e com fé as orientações de Deus. O justo é aquele que diante das transições e das mudanças, como nós vimos há pouco com o presbítero Amauri, o justo é aquele que diante das transições e das mudanças da vida, prossegue com fé, com força e coragem diante daquele que é soberano sobre as nossas vidas. Prossegue com fé e recebe a força e a coragem que vem de Deus, que o Espírito Santo traz sobre nós. O justo não é aquele ser que é santo, perfeito, não. Até porque o nosso esquema humano de perfeição, santidade e amor substitui e foge totalmente, estão longe totalmente do sentido e da perfeição e da santidade, do amor, da graça do próprio Deus. Mas o justo vive pela fé, na fé de que receberá todas essas coisas do próprio Deus e que através do Espírito Santo se torna alguém capaz de vencer as dificuldades e continuar vivendo para a honra e a glória daquele que é soberano sobre a sua vida. O justo é a pessoa que diante do seu pecado, ele foi justificado, resgatado mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E agora em sua nova vida se torna obediente, pela fé segue os ensinamentos do Senhor e pela fé cumpre fielmente a vontade do Mestre. Não anda mais conforme os seus próprios entendimentos, mas tem coragem de dizer o que Paulo dizia, que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora eu não vivo mais pela carne, não vivo mais pelos meus pensamentos, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu ouço, porque pela fé nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós não vemos, pela fé em Jesus. No contexto de Abacuque, o assunto aqui é a busca do socorro divino.
contra a violência provocada pela chegada dos caldeus contra o povo de Israel. O contexto aqui em Abacuque, o profeta ele está preocupado com a impaciência do povo e pela aparente demora no auxílio de Deus, e por isso ele pede paciência e confiança nas promessas infalíveis do Senhor. No contexto de Abacuque, o justo deve aguardar com fé, ou seja, manter o coração obediente, manter a perseverança e a esperança, a firmeza, não desistindo apesar da aparente demora diante da sala de espera, não se colocando diante das coisas e querendo resolver as coisas, mas o justo deve aguardar com fé a resposta e o direcionamento de Deus. Aquele que foi justificado mediante a fé em Jesus Cristo, aquele que é nova criatura mediante a fé em Jesus Cristo, se torna alguém que deve, pela fé, aguardar a resposta de Deus, e não mais continuar fazendo as coisas segundo a carne ou segundo os seus próprios pensamentos. E isso é difícil para nós. É difícil para nós. Os dois contextos aqui, tanto de Paulo quanto de Abacuque, se unem no que diz respeito ao sentido de que mediante as nossas angústias, mediante as nossas incertezas, nós devemos nos colocar diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé. De que não são mais as coisas que as coisas que fizermos ou pensarmos que nós encontraremos saída ou sentido para as nossas angústias. Mas pela fé, Deus realizará a sua obra em nós. Trata-se de obediência, queridos irmãos e irmãs. O justo, que vive pela fé, é alguém obediente. E essa obediência, ela é proveniente da própria fé, que brota de um coração confiante na obra de Jesus Cristo, que nos conduz com esperança, mesmo diante de momentos de incerteza, de dificuldades, de quando as coisas fogem do nosso controle. Pois nós sabemos que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, conforme Hebreus capítulo 11, verso 1. Nós não sabemos nesse tempo o que vai ser, não sabemos quando vamos voltar, não sabemos o que vai acontecer, quando a vacina vai chegar, se tudo isso que está acontecendo, se a doença vai voltar, porque está tudo normal, tudo acontecendo como se não tivesse mais pandemia. Nós não sabemos, não temos certeza do que vai acontecer, mas com fé aguardamos e esperamos, na convicção de que ainda aquilo que nós não vemos, ainda aquilo que nós não sabemos, Deus sabe. E Deus fará, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, porque Ele é Deus sobre as nossas vidas. Diante das salas de espera, precisamos perseverar com fé e confiança na fidelidade de Deus, não naquilo que achamos que somos capazes de fazer, ou que os outros dizem para nós que é esse o caminho, mas devemos nos colocar diante de Deus. Nossa obediência a Deus não pode estar atrelada, queridos irmãos e irmãs, não pode estar unida ao fato de compreendermos ou não suas ações. A fé é, portanto, fidelidade, ou seja, permanecer em obediência simplesmente por saber que o Senhor, e tão somente o Senhor, não muda e as suas promessas serão cumpridas, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O que faz um justo atravessar as angústias e incertezas e não se desesperar na sala de espera é a certeza de que Deus está com ele, mesmo que talvez ele não sinta, mesmo que talvez a gente ache que Deus não está presente, Ele está presente. Essa é a promessa do Senhor, de que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E pela fé nós precisamos nos agarrar nessa certeza, para que diante das angústias e incerteza, nós não nos desesperemos, mas tenhamos a certeza de que o Senhor está do nosso lado, de que Ele é o socorro bem presente na tribulação. Queridos irmãos e irmãs, a fé não carrega em si a ideia de ausência de medo, não.
É normal ter medo. É normal não saber o que fazer, chorar, se angustiar. A fé não carrega em si a ideia de ausência de medo, mas ela traz a certeza da presença de Deus, que pela sua graça e seu amor lança fora todo medo. Nos dá a certeza de que Deus proverá os recursos para que eu e você possamos vencer os nossos medos e sobreviver ao caos que nós enfrentamos. O justo não vive pelas circunstâncias, não vive pelo que vê, mas vive pelo que sente. Ele vive pela fé. O justo vive pela fé. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não deixemos de confiar em Deus em tempos de angústias e sofrimentos. A preservação da vida é fruto dessa confiança em Deus, dessa fé inabalável. Justamente por termos acesso ao Senhor, por termos livre acesso a Deus por meio de Jesus, nós podemos pedir ajuda para não esmorecermos diante das salas de espera. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos conduza com fé e esperança. Que Ele tome o nosso coração, que Ele tome todo o nosso ser, que Ele tome toda a nossa vida, para que através da nossa fé, pela fé que nós temos em Jesus Cristo, nós prossigamos para o alvo, prossigamos para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Porque as angústias do tempo presente, os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados à glória que está por vir. Amém? Aleluia, Senhor. Quero convidar você para que junto com os meninos agora e a Lê, a gente possa louvar esta canção em atitude de oração, para que à luz daquilo que nós ouvimos nesta manhã, o Senhor tome o nosso coração, tome a nossa vida, tome a sua família, a sua casa, para que por meio da fé você continue aí firme, inabalável, mesmo com saudade de estarmos aqui juntos, que você continue com sua fé inabalável, de que daqui a pouco nós estaremos juntos, daqui a pouco tudo isso vai acabar, mas espere com paciência, tenha fé, porque o justo vive pela fé. Amém? Deus nos abençoe. Amém. Você pode cantar com a gente? Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Jesus, este é o meu desejo. Este é o meu desejo. Te dá
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que eu respirar, toda vez que eu acordar, que seja, Pai, o teu querer em mim. Que a nossa fé continue firme, inabalável diante das incertezas e das angústias. Porque Ele toma o nosso coração, toma as nossas vidas e nos conduz. Porque Ele é o bom pastor. Porque ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Ele está conosco. E diante das incertezas nos conduzirá em pastos verdejantes. Amém? Nós queremos orar encerrando a nossa celebração, e eu peço que você não vá embora, porque depois da oração final e da bênção nós teremos a participação do nosso grupo vocal. Tem uma música aí que o grupo vocal preparou para nós, para que nós também sejamos ministrados por esse ministério que tem nos abençoado através dessas canções. Então não vá embora, depois da oração e da bênção tem ainda o grupo vocal para nós louvarmos junto com eles. Mas nós queremos louvar e agradecer a Deus aqui pela vida do nosso irmão Wilson Diniz, que quarta-feira compartilhou aqui passar por uma cirurgia. Ele escreveu aqui: bom dia, irmãos, obrigado a todos que estão orando para mim, eu estou me recuperando da cirurgia. Louvado seja o nome do Senhor. Wilson, que Ele continue conduzindo a sua recuperação, para que logo mais você possa escrever aqui para nós que você está recuperado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós queremos compartilhar aqui também a Marli. Todos já devem ter lido aí, mas para quem não leu, no decorrer da mensagem, a Marli deu um testemunho aqui para nós. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, Marli. A Marli escreveu que alguns anos atrás, Deus me deu um sonho. Esse versículo: a espera foi longa, mas a espera e a resposta de Deus é maravilhosa. Aleluia. A fé nos fortalece em tempos difíceis, pois Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Obrigado, Marli, por compartilhar conosco e fortalecer ainda mais aquilo que nós aprendemos e ouvimos nessa manhã. Que por mais que seja longa a espera, por mais difícil que seja a circunstância, o Senhor está conosco e Ele nos conduzirá em todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos também agradecer e louvar a Deus pela vida dos aniversariantes dessa semana e dos aniversariantes de hoje, porque hoje também tem aniversariante. Nós tivemos na data de ontem a Bárbara Lago, filha do Osni, da Kátia, que também aniversariou. Nós tivemos no dia 19 a Dona Isabel. Dona Isabel fez aniversário. Ela tem estado um pouco doente esses dias, está acamada, mas está bem. Está se sentindo um pouco fraca, mas ela louva a Deus pelo cuidado do Senhor, por completar mais um ano de vida. Nós também louvamos a Deus porque na data de hoje, a Dona Dora faz aniversário. E o Marcos Martins, presbítero Marcos, também faz aniversário na data de hoje. Rogamos a Deus as mais ricas bênçãos para esses irmãos e irmãs que estão completando mais um ano de vida. Nós vamos orar, encerrando a nossa celebração. E assim, convido você para que você continue aí para ouvir a música do grupo vocal, que vai nos abençoar certamente e nos colocar diante da presença de Deus. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças por este tempo tão precioso, Pai, na tua presença. Te damos graças, ó Pai, porque tu és o Senhor, tu és o Rei dos Reis, tu és soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Pedimos que o Senhor, ó Deus, apesar de toda a dificuldade, de todas as angústias que estamos enfrentando ou ainda enfrentaremos, que o teu Santo Espírito, ó Pai, nos envolva e tome o nosso coração como cantamos agora, para que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração, para que o teu Santo Espírito, ó Pai, mantenha a nossa fé inabalável, mantenha a nossa fé, Senhor, na esperança de que o Senhor está conosco, que pela fé, Senhor, nós podemos aguardar, Senhor, com paciência a tua provisão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos pelo nosso irmão Wilson, Deus, que o Senhor continue a conduzi-lo na recuperação da cirurgia, que o Senhor continue, Pai, a abençoá-lo. Coloque tua mão santa, curadora e restauradora sobre a vida do nosso irmão Wilson, Deus. Agradecemos e louvamos a Deus pela tua fidelidade, ó Pai. Agradecemos a Deus pela vida, Senhor, por estes irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida, Senhor, nessa semana. Pela Bárbara Lago, ó Deus, pela Dona Isabel,
pela dona Dora e o Marcos, que aniversariam na data de hoje, ó Deus, que o Senhor continue a abençoá-los, a conduzi-los com fé inabalável, com a tua presença, Senhor, graciosa e soberana sobre a vida deles, conduzindo-os em todas as coisas, ó Pai. Que eles continuem sendo uma bênção e abençoando. Obrigado, Senhor, por este momento. Nos dê um domingo abençoado, em família, para que o Senhor, ó Pai, nos dê uma semana, que talvez enfrentaremos dificuldades, mas saberemos, ó Deus, em quem depositar a nossa fé e em quem aguardarmos com esperança. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Perdoa as nossas falhas. Acolha, Senhor, a nossa oração, pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Recebemos a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Eu quero caminhar rumo ao futuro. Eu quero renovar minha fé em Deus. Também eu quero partilhar com meu semelhante, nem que seja por um instante, todo amor que me faz viver. Na direção de Deus nós caminhamos, na direção de Deus nós sempre andamos, na direção de Deus vamos outros levar, de mãos dadas lutemos pra caminhar, na direção de Deus. Eu quero entender o amor que salva. Eu quero alcançar meu irmão sem Deus. Também eu quero partilhar com o meu amigo a verdade que vem comigo, todo amor que me faz crescer. Na direção de Deus nós caminhamos, na direção de Deus nós sempre andamos, na direção de Deus vamos outros levar, de mãos dadas lutemos pra caminhar, na direção de Deus, na direção de meu mestre, pra sempre vou caminhar, na direção de Deus nós caminhamos, na direção de Deus nós sempre andamos, na direção de Deus vamos outros levar, de mãos dadas lutemos pra caminhar, na direção de Deus, na direção de Deus, na direção de Deus.